O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos caminhando para o encontro do Senhor que vem até nós no Natal. É um caminho que exige de nós uma atenção particular à palavra de Deus. Essa palavra que deve nos conduzir para o próprio Deus, que deve nos introduzir no mistério de Deus, para que nós, guiados e iluminados pela palavra, saibamos reconhecer Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E a palavra de Deus para nós neste dia é um conforto, é uma esperança. Somos convidados a confiar, a esperar no Senhor. A primeira leitura que nós ouvimos fala da grandeza e do poder de Deus. Deus é grande, Deus é sábio, Deus é onipotente, mas é um Deus que se aproxima do ser humano, que se aproxima das suas criaturas e se aproxima de nós com amor, com misericórdia de Pai. Por isso nós podemos confiar nele. Ele sim conhece as nossas faltas, conhece os nossos pecados, mas compreende também a nossa fraqueza. Por isso, ele nos convida a confiar nele, porque quem nele confia recobra as suas forças, retoma o vigor, porque esse é um Deus que, de fato, ama as suas criaturas. Um Deus que se aproxima de nós. O mistério do Natal que nós iremos celebrar e para o qual nós estamos nos preparando é justamente o mistério de um Deus que se aproxima de nós, que elimina a distância entre a divindade e a humanidade. Deus que é santo, onipotente, Deus que na sua grandeza se torna pequeno e vem até nós e se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, aquela criança que nasce em Belém, que nós somos chamados a contemplar e ver na pessoa daquela criança, daquele menino, esse Deus que vem ao nosso encontro para nos resgatar, para nos salvar. Esse é o nosso Deus que se faz pequeno, se faz humilde, se faz uma criança e se faz um de nós.
E assim nós podemos nos aproximar dele com confiança e confiar no seu amor. E Jesus, que é a manifestação de Deus, fala para nós também hoje, no Evangelho que nós ouvimos, palavras de conforto. É um convite a confiar nele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Jesus assumiu a nossa condição humana. Jesus se fez um de nós. É muito eloquente a palavra que nós encontramos na carta aos Hebreus, que diz o seguinte: Jesus é capaz de nos compreender e interceder por nós junto do Pai, porque Ele experimentou em si aquilo que nós experimentamos. Ele conheceu a dor, Ele conheceu a provação, a perseguição e até a morte. Aquilo que nós sofremos, aquilo que nós padecemos, Ele também padeceu. Nós diríamos, Ele sofreu na própria pele aquilo que nós sofremos. Por isso Ele se compadece de nós. Por isso Ele nos compreende. Por isso que Ele vem em nosso socorro. Por isso que Ele nos ajuda com o seu poder. Ele nos convida então a nos aproximar dele, todos aqueles que estão cansados e fatigados sob o seu peso, sob os fardos. Todos nós, na nossa vida, passamos por provações, passamos por dificuldades do dia a dia. A cruz, às vezes, se torna pesada demais. Todos os dias nós somos chamados a enfrentar a vida. E às vezes nos faltam tantas coisas que nós gostaríamos de ter para viver melhor. As pessoas que passam por provações financeiras, pessoas que às vezes não têm nem onde morar, não têm o que comer, as pessoas às quais falta o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Pessoas que dentro da própria família são provadas, às vezes por um marido, esposas que às vezes o marido não assume o seu compromisso, a sua responsabilidade de esposo, de pai. Mães que veem os seus filhos afastarem de casa ou seguindo um caminho que não conduz para Deus. E são tantas situações, são tantas as provações. E Jesus conhece todas elas. Ele se faz solidário conosco. Até mesmo quando nós sofremos o peso dos nossos pecados e das nossas faltas. Às vezes nós nos sentimos angustiados, carregamos o peso do nosso pecado. Mas Jesus veio justamente para nos libertar deste peso, deste fardo que é o pecado. Por isso, em qualquer situação, nós somos chamados a nos aproximar dele, a confiar nele. Porque o Senhor Jesus, Ele nos alivia o fardo do pecado, nos dando o perdão. Por isso, se nós nos sentimos angustiados, e tantas pessoas nós encontramos, que às vezes, depois de tantos anos, sem frequentar a igreja, o sacramento, se aproximam, querendo se reconciliar, dizendo: eu não consigo mais viver nesta vida. É muito bonito isto, e aí consolo para o próprio Jesus quando alguém se aproxima, se reconcilia, quer se libertar
deste peso do pecado. Quando nós não encontramos o caminho, quando nós estamos em dúvida, devemos recorrer a Jesus na oração, no diálogo com Ele. Quando nós não sabemos o que fazer em certas circunstâncias, Ele nos socorre com a sua palavra, que nos ilumina, que nos dá uma resposta nas nossas dúvidas. Quando nós estamos cansados na nossa caminhada, devemos recorrer a Ele recebendo-o na Eucaristia, porque Ele é a força para a nossa caminhada espiritual, para não desanimarmos ao longo do caminho. Enfim, o Senhor vem sempre em nosso socorro, nos convida a confiar nele. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deveremos repetir sempre aquela ejaculatória: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pedir que Jesus nos dê esse coração manso e humilde. Jesus disse que os mansos possuirão a terra. Porque nós, como discípulos missionários de Jesus, nós somos chamados a testemunhá-lo, a anunciá-lo às pessoas. E nós não podemos anunciar, testemunhar Jesus Cristo com a prepotência, com a arrogância e com o egoísmo. Não, devemos fazer como Ele fez, com a humildade, com a mansidão. A Deus agradam os humildes. E o próprio Jesus nos deu exemplo de humildade, a sua encarnação. Ele, que sendo o Filho de Deus, humilhou-se, fez-se um de nós, assumindo a nossa condição humana. A maior prova de humildade de Jesus. E na sua vida, no seu ministério, nas suas caminhadas, sempre esteve no meio das pessoas mais pobres, mais humildes. E Ele nos convida então a imitá-lo na sua humildade, na sua mansidão. O meu jugo é suave, o meu peso é leve, diz Jesus. O jugo que Jesus quer que nós carreguemos não é o jugo da lei, com os seus preceitos, com as suas obrigações, que as pessoas não davam conta de observar e de carregar. Por isso era difícil até ser fiel a Deus se tivesse que observar e conhecer todas as leis, todos os preceitos. O jugo da lei, um peso insuportável. Jesus quer que nós o sigamos pela lei do amor, porque quando existe amor, nós fazemos as coisas até mesmo com alegria, e nos leva a superar as dificuldades, as provações. Quando nós somos obrigados a fazer, nós não fazemos bem as coisas, nós não sentimos prazer em fazê-las, mas quando é o amor que nos move, então nós fazemos com intensidade, com dedicação, mesmo que nos custe. Jesus sofreu até mesmo a morte por amor. E Ele nos convida então a aprender dele, a fazermos tudo por amor. É o amor de Cristo que nos impele, diz o apóstolo Paulo. Se nós amamos a Deus, se nós amamos o próximo, nós seremos capazes até mesmo de dar a vida por Cristo, pela fé, pelos irmãos. E o exemplo que nós temos hoje de Santa Luzia, mártir, que ofereceu a sua vida
a Cristo, não cedeu às pressões dos homens, não cedeu às tentações, às provações, mas colocou a sua vida nas mãos de Deus e enfrentou a morte. O que fez Luzia entregar a vida como Cristo a entregou? O amor. Portanto, é o amor que deve nos mover. Sem o amor, as nossas obras perdem o sentido. Nós perdemos aquela coragem, aquela determinação. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, somos convidados a confiar no Senhor, a nos aproximar de Jesus Cristo, como aquele que nos compreende, como aquele que está pronto a nos ajudar, a nos socorrer em todas as circunstâncias. Vamos ao encontro do Senhor, na certeza de que Ele nos acolhe. E é com esta certeza, com esta esperança, que nós caminhamos para o Natal, para encontrarmos o Senhor que vem cheio de amor, de misericórdia, para nos encontrar, e nós queremos encontrá-lo. E o Natal será para nós um momento de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.